e caros amigos, é uma honra estar aqui perante vós. É uma honra fazer parte deste projeto de construção de uma Madeira diferente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o líder do PTP, José Manuel Coelho, o Fernando Rodrigues, do PAN, o Roberto Vieira, do MPT, por terem comigo abraçado a mudança que nós queremos construir. Bem-ajam por este gesto que dão aos madeirenses. Cumprimentar os presidentes das câmaras municipais aqui presentes, Emanuel Câmara, Porto Muniz, Ricardo Franco por Machico, Paulo Cafofo pelo Funchal. Muito obrigado pela vossa presença. Transmitir a todos vós um abraço da parte do Filipe Menezes, que as condições de dupla insularidade não permitiram estar cá hoje presente connosco, mas pediu-me para vos transmitir todo o apoio e empenho nesta caminhada para a mudança da Madeira e do Porto Santo. Cumprimentar todos os presidentes de junta e todos os nossos autarcas aqui presentes, cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, os ilustres convidados, cumprimentar-vos a todos e a cada um de vós. Bem-ajam pela vossa presença, bem-ajam pelo vosso apoio. Quem está na vida política por causas e valores tem que olhar os problemas dos outros como se fossem seus. As noites mal dormidas de um pai desempregado, sem dinheiro para alimentar os filhos, a angústia de um idoso sem proteção, o desalento de um jovem que não encontra trabalho, a dor de uma mãe que não encontra ou que tem que ir ao aeroporto se despedir do seu filho para as terras da imigração, o drama de um empresário que não tem dinheiro para pagar salários. Tudo isto não nos pode deixar indiferentes. Nós temos a responsabilidade de construir esta mudança, temos a responsabilidade de atuarmos já. As pessoas, caras e caros amigos, não são estatísticas. As pessoas não são números. As pessoas têm expectativas, têm sentimentos, vivem as dificuldades, sofrem o dia a dia com a crise. As pessoas têm coração e a política sem coração não é política. É normal ouvir os políticos debater opiniões e falar sobre os grandes assuntos do Estado. Falam com desassombro sobre tudo e sobre nada. Mas na maior parte das vezes esquecem-se de falar do essencial, da razão da existência da política, que são as pessoas. Olhamos à volta e todos os dias ouvimos, através da TV, expressões como os mercados, a finança, a crise, a dívida, e eu pergunto, será que no mundo de hoje ainda existe lugar para as pessoas? Caras e caros amigos, nós estamos aqui hoje porque nesta coligação há lugar para as pessoas e são as pessoas a razão de existir deste projeto de mudança para a Madeira e para o Porto Santo. Estamos aqui hoje porque acreditamos que a política só tem sentido se for para governar para os cidadãos, para as pessoas e para a resolução dos seus problemas. É por isso que hoje aqui estamos, perante o nosso povo, com sentido de responsabilidade e com determinação. Sabemos o caminho que queremos trilhar para construir, a partir de hoje, a Madeira do futuro. Unimos-nos porque fizemos uma opção clara. Nós escolhemos a esperança e não a austeridade. Escolhemos o crescimento económico e não a resignação. Unimos-nos porque escolhemos a mudança e não a continuidade. Unimos-nos também em torno de uma visão para a Madeira.
uma agenda de crescimento e de emprego. Estamos aqui porque acreditamos na máxima de Nelson Mandela. Tudo parece impossível até que seja feito. Foi com este espírito que disputamos e ganhamos as eleições autárquicas de 2013. Tudo era impossível. Hoje sabemos que está feito. Mudamos o Porto Santo, mudamos Machico, mudamos o Porto Niche e fomos decisivos para mudar São Vicente e mudar Santa Cruz. E fizemos a mudança na capital da Madeira, no Funchal. Era impossível, mas caras e caros amigos, está feito. E é preciso, nestas eleições, perceber o que está em causa. E o voto útil nestas eleições é o voto que permite a mudança de governo. Não é o voto para eleger mais ou menos um deputado. Isso não interessa nestas eleições. O voto que faz a mudança é o voto nesta coligação. O voto que muda as políticas é o voto nesta coligação. O voto que muda os protagonistas é o voto na mudança e é o voto que põe fim à austeridade e que dá esperança aos madeirenses e porto-santenses. É por isso que neste projeto cabem todos os madeirenses e porto-santenses. Socialistas, trabalhistas, bloquistas, homens e mulheres de esquerda e de direita, homens com e sem filiação partidária. Neste projeto estão todos os que querem a mudança na Madeira e querem um futuro melhor para si e para os madeirenses, para os seus filhos e para os seus netos. Não importa de onde vêm, se vêm do PSD, se vêm do Partido Comunista, interessa sim para onde todos queremos ir e o caminho que queremos fazer e percorrer em conjunto. O que está em causa nestas eleições é, de facto, concentrar todos os votos na mudança. Porque basta termos mais um voto que o PSD, seremos governo na região autónoma da Madeira e seremos os responsáveis por devolver a esperança e a confiança no futuro de todos nós. Caras e caros amigos, vamos, neste percurso, tornar reais as palavras de Nelson Mandela. Tudo parece impossível até que seja feito. Nós temos que fazer a mudança, desta vez, não à escala municipal, mas à escala regional. Quem o exige são os nossos jovens, bem preparados pelas escolas profissionais e pelas universidades, e que querem ter um futuro nesta terra, não nas terras da imigração. Quem nos exige esta mudança são os desempregados que hoje vivem uma situação de desespero. Mais de 22 mil pessoas no desemprego e sem esperança. E a única esperança que podem ter é na mudança, no crescimento económico e na criação de riqueza e de postos de trabalho. Em especial também os desempregados de longa duração, com mais de 50 anos, longe da reforma, mas também longe de encontrar um posto de trabalho na nossa terra. Não podemos abandonar os nossos pais, nem aceitamos um mundo de escolhas em que, para haver emprego para as novas gerações, coloca-se no desemprego aqueles que nos criaram e que nos fizeram aquilo que somos hoje. Nós não aceitamos esse caminho. Quem nos pede a mudança hoje são os empresários aflitos que não aguentam tanta, mas mesmo tanta carga fiscal, como se o governo fosse hoje sócio maioritário de todas as empresas e que fica com o lucro e deixa as preocupações, o trabalho para os outros. Quem exige-nos a mudança é a classe média, que vive na angústia e que sente-se arrastada pelo vórtice do empobrecimento. São as dores dos mais de 17 mil madeirenses e porto-santenses que estão na lista de espera para cirurgias, cuja essa lista e a sua vez nunca mais chega. São as lágrimas dos pais que pedem esta mudança
Pais esses que têm hoje dificuldades em dar de comer e estudos aos seus filhos. São os nossos avós que veem a sua reforma cada vez mais emagrecida pelos cortes que a direita tem vindo a fazer e que têm que decidir que remédio deixar para trás na farmácia porque o dinheiro não dá para tudo. A mudança que queremos não é uma mudança qualquer. Já vimos muitas mudanças, mas a mudança que queremos é uma mudança com razão, é uma mudança com coração, é uma mudança feita para os madeirenses e porto-santenses, feita para as pessoas. Caras e caros amigos, quem exige a mudança hoje na Madeira sabe que há dois caminhos completamente antagónicos. Há o nosso caminho, o caminho da mudança e da esperança no futuro. O nosso caminho passa por renegociar a dívida, pagá-la em 40 a 50 anos e não em 10 em 15 anos, como nos querem obrigar. Nós também, madeirenses, precisamos de dinheiro para viver. Precisamos de recursos para governar para as pessoas, atender os que mais precisam e captar fundos europeus e criar emprego. Esta é a nossa mudança, a mudança com coração. Os caminhos da austeridade é o outro caminho, do corte nos salários e nas reformas, do despedimento na função pública, do esmagamento da classe média e do seu empobrecimento. Esse é o caminho dos nossos adversários da direita, do PSD e do CDS-PP. Nós não vamos por aí. Nós já escolhemos a esperança, escolhemos ter futuro. Se há 5 anos, a 20 de fevereiro de 2010, tivemos de nos reerguer perante uma catástrofe que desabou sobre as nossas vidas, hoje é necessário renascer novamente depois destes últimos 4 anos de dura austeridade e de sacrifícios. Como há 5 anos, hoje precisamos de seguir em frente, voltar a reerguer as nossas vidas, criar condições económicas para crescermos e criarmos riqueza. Só nós podemos fazê-lo. Não há outro caminho. Caras e caros amigos, nós não vamos ser eleitos para gerir a crise. O Governo da Mudança será eleito com a responsabilidade de a ultrapassar. E é por isso que coloco uma premissa que deve ser a pedra basilar do futuro Governo de Mudança na renegociação da dívida da Madeira. Para nós não se trata de saber em cada ano quanto vamos pagar aos credores. Trata-se, antes de mais, de definir o montante que podemos pagar sem que com isso nos impeça de termos serviços públicos de qualidade e crescimento económico. Para nós, em primeiro lugar, está o crescimento económico e a criação de emprego e só depois o serviço da dívida. Para nós, as pessoas estarão sempre em primeiro lugar. É por isso, caras e caros amigos, que temos de olhar para a frente. Esse caminho que temos pela frente será feito. Quem apresentar daqui para a frente propostas tem que dizer onde é que vai buscar o dinheiro e como irá financiá-las. Porque o jogo político tem que ser um jogo de verdade e é necessário pôr fim à demagogia e àquilo que são os sonhos vendidos nas vésperas para no dia a seguir às eleições os sonhos serem esquecidos. E é por isso, e dou-vos dois exemplos, onde vamos buscar dinheiro para as nossas medidas. Vamos renegociar a dívida para termos folga financeira de 150 milhões de euros por ano. Mas queremos fazer mais. Vamos renegociar as parcerias público-privadas, que já deviam ter sido renegociadas há 3 anos e poupar 160 milhões de euros numa legislatura. Só assim é que há condições para realizarmos algumas das medidas que temos vindo a apresentar. E essas medidas que nós queremos implementar, mas que primeiro apresentamos aos madeirenses onde vamos buscar as receitas. E queremos implementar a ligação marítima para o continente.
É inconcebível a forma como o Governo Regional geriu esta situação e tudo fez no sentido da Madeira perder esta linha. Queremos reduzir as taxas portuárias. Queremos baixar o IRC para as pequenas e médias empresas, permitindo assim também a criação de emprego. Queremos iniciar o programa de combate à lista de espera para cirurgias. É terceiro-mundista termos 7% da população numa lista de espera, à espera de ser operada. Queremos criar e vamos criar o complemento solidário para idosos. Muitos dos nossos idosos vivem abaixo do limiar da pobreza. Queremos criar um complemento de abono para as crianças da Madeira e do Porto Santo. E estas duas propostas são novidade aqui, mas não são novidade nos Açores, que já existem há dezenas de anos. Mas queremos também, dadas as dificuldades das famílias, aumentar o apoio à ação social escolar. Mas queremos também mais, face ao número de desempregados, face ao facto de mais de 50% dos nossos desempregados já não terem direito nem a subsídio de desemprego, nem a subsídio social de desemprego, criar e aumentar por mais 6 meses a duração do subsídio social de desemprego. Estas medidas queremos tomar nos primeiros 100 dias de governação. Nós explicamos onde vamos buscar as receitas para as executar. Porque queremos, de facto, governar para as pessoas. Se é para continuar o caminho até aqui, os madeirenses e porto-santenses não precisam de nós, têm o PSD e o CDS para continuar com as políticas de austeridade. E esse caminho nós não seguimos. É por isso que a Madeira precisa de um governo de mudança. E um governo de mudança com novos protagonistas, que fale a verdade aos madeirenses e porto-santenses, que tenha ética na política. E faltou tanta ética na política nos últimos 40 anos. Muita gente que chegou ao governo de uma forma e saiu de lá de outra forma completamente diferente e muito ricos. E a ética na política tem que ser uma prioridade na Madeira, porque falta muito. Durante 40 anos falta outra coisa que tem que existir. Humildade democrática e respeito pelos adversários. Vai passar a existir a partir do dia 29 de março. Mas também queremos transparência nas tomadas de decisões. Quem governa, não governa o que é seu, governa o que é dos contribuintes e tudo tem que ser claro e transparente aos olhos dos eleitores. Mas, caras e caros amigos, queremos uma questão que é fundamental para nós. Que haja políticos de palavra. E quem promete tem que cumprir. E nós vamos honrar perante os madeirenses e porto-santenses todas as nossas propostas. Iremos tomar todas estas medidas como aqui afirmamos. Mas um governo de mudança é mais. Passa por garantir na Madeira acessos aos cuidados de saúde de qualidade e à educação. E à luz da Constituição, o Estado tem responsabilidades em relação a estas duas matérias e deve ser corresponsável, juntamente com o Orçamento da Região, na garantia de que na saúde e na educação nós não estamos a ser prejudicados e que temos saúde e educação de qualidade. Um governo de mudança passa por transformar também a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, quer regionalizando, quer lhe dando uma estratégia, mas também como um instrumento de diversificação da economia e num instrumento de atração de investimento estrangeiro e de criação de emprego na região autónoma da Madeira. Um governo de mudança passa por ter um regime fiscal próprio. Isto é ímpar no planeta. Nós somos a única região do mundo em que a região insular nós pagamos mais impostos que qualquer contribuinte da zona continental do país. Isto é inadmissível, continuo, e, portanto, a região tem que passar a ter um sistema fiscal próprio que nos dê competitividade fiscal e garanta também competitividade económica. Um governo de mudança passa por uma parceria estratégica com a Universidade da Madeira.
O Governo da região não pode estar de costas viradas para o conhecimento e para a sabedoria. Nós temos pessoas, professores, investigadores na região autónoma da Madeira. E é estranho que muitos dos estudos o Governo Regional até hoje os encontre nas universidades do continente. Um Governo de mudança terá uma parceria estratégica com a Universidade da Madeira em relação aos estudos, mas também na definição das prioridades e na gestão dos fundos europeus e na construção de uma estratégia de futuro para a região. Um Governo de mudança passa pela boa utilização dos fundos comunitários. E nós queremos os fundos comunitários para a criação de emprego, para estimular a economia, com o objetivo de modernizar as nossas empresas e apostar em novos setores como o mar e as energias renováveis, quebrando assim a dependência do petróleo e dando maior robustez ao nosso tecido económico, porque é esse que cria emprego. Um Governo de mudança passa por uma nova política de transportes, diminuindo os custos nos transportes marítimos de mercadorias, criando ligações e tendo uma ligação marítima para o Porto Santo muito mais barata, mas também renegociando com o Estado a liberalização dos transportes aéreos, porque nós não podemos admitir que em determinadas alturas do ano, para irmos ao continente, se continua a pagar 400 e 500 euros. E não podemos admitir que chega o Natal e a Páscoa, tenham muitos jovens de ficar do outro lado do Atlântico, porque as viagens são proibitivas para estar ao lado da família nesses dois momentos importantes. Um Governo de mudança também passa por uma nova atitude em relação às comunidades madeirenses. Eu sempre o disse, já há alguns anos, que a Madeira é onde estiver um madeirense. E nós temos essa força, essa energia em todos os cantos do globo. Temos madeirenses espalhados por todo o mundo e temos, infelizmente, cada vez mais que têm partido da região autónoma da Madeira. E é com esse pressuposto de a Madeira ser onde estiver um madeirense que nós vamos estar em todo o lado. E vamos ter políticas no sentido de estarmos próximos dos nossos imigrantes. E é com esse pressuposto que iremos criar uma nova política para as nossas comunidades madeirenses. A Madeira terá que extravasar assim a sua dimensão física e criar uma diplomacia económica e um novo relacionamento. E nunca podemos esquecer que vivem mais madeirenses fora da Madeira e do Porto Santo do que os que aqui habitam. E é por isso que nós vamos ter uma relação nova com as nossas comunidades e com os nossos imigrantes. E é por isso que um Governo de mudança para a Madeira e para o Porto Santo passa por estas medidas que garantam condições de desenvolvimento económico e qualidade de vida às nossas populações. É de facto por isso. É por isso que estamos hoje cá todos, para fazer a diferença no dia-a-dia de cada cidadão da Madeira e do Porto Santo. Estamos por cá porque, mais uma vez, o impossível será feito a 29 de março por todos vós. Estamos aqui porque temos a obrigação de governar para as pessoas e colocando as pessoas em primeiro lugar. Estamos aqui porque acreditamos que esta é a hora da mudança, é a hora da Madeira. Viva a Madeira! Viva a Madeira! Viva a mudança!